a primeira informação era que o consultório é um lugar proibido, que o consultório era o pior lugar para se contaminar e se transmitir a doença, e isso assustou muito a classe como um todo, né? Que acho que ficou um pouco atordoada, sem saber o que fazer, e todo mundo correu para debaixo da sua pedra e ficou esperando esse tsunami passar. Mas o que a gente está vendo é que essa situação vem se perdurando mais do que talvez inicialmente era esperado pela grande maioria, né? E hoje a gente precisa de tomar atitudes, ser mais proativo para poder retomar as atividades com segurança, uma vez que a gente já sabe que essa situação dificilmente ela vai desaparecer daqui até o final do ano, ou pelo menos ainda alguns bons meses. A gente vai ter que conviver com esse vírus, dividir o espaço com ele e combater através dos EPIs, dos procedimentos de biossegurança e da testagem, para a gente tentar fazer uma quarentena seletiva da população e tentar, assim, não sobrecarregar o sistema de saúde, não é isso? Eu acho que isso é muito importante. Eu estava até, enquanto esperava começar esse evento, eu estava assistindo um outro evento do Einstein, no outro computador, tem 2 computadores aqui, em que estava se discutindo de que o pico da pandemia não chegou ainda, né? Apesar da gente está sempre esperando o pico chegar, ele fica sempre daqui a 20 dias, e de novo ficou para o final de junho. O pico da epidemia aqui em São Paulo foi uma pessoa que até da Secretaria de Saúde que falou sobre isso. Então, é uma situação que tende a perdurar e, como você mesmo colocou, acho que existe a possibilidade de ter uma segunda onda, que a gente não sabe se vai ter ou não. Então, eu acho que... E tem vários atendimentos médicos e odontológicos que são necessários, que precisam ser feitos. Eu acho, então, muito interessante que vocês, odontologistas, tenham se preocupado com isso, e a gente tem um contato constante, não só nesse evento aqui, mas com várias pessoas, odontólogos que trabalham no Einstein e que têm procurado fazer projetos de pesquisa justamente para saber quais são os melhores mecanismos para você conseguir detectar as pessoas que estão infectadas pelo Covid, né? Que é um problema, porque às vezes as pessoas podem ser completamente assintomáticas e terem cargas virais elevadas, e a boca é exatamente um local onde o vírus vai estar presente na sua maior Concentração, né? concentração. Então, eu acho que é uma preocupação importante, e é muito bom, porque as pessoas vão sempre precisar ir nos dentistas, nos Maravilha. odontologistas. É um serviço que sempre vai ser necessário, e é muito importante que vocês estejam se preocupando com isso, e se preocupando de formas de fazer o diagnóstico desta infecção nos seus pacientes da forma mais eficaz possível, né? Então, João, vamos aproveitar esse gancho aí e te apresentar, né, da maneira que lhe é merecida. O João é uma referência mundial na parte de laboratório, ele é médico especialista do Laboratório de Técnicas Especiais do Albert Einstein e está capitaneando a equipe lá nessas testagens no hospital, né, João? Conta um pouco para a gente aí da sua trajetória e como que está sendo a atuação lá no Einstein, quais são os tipos de exames que vêm sendo feitos. Acho que o senhor preparou uma apresentação para explicar sobre os testes também, né? Vamos... Eu fiz uma apresentação simples, pequena, né? Então, talvez eu possa compartilhar isso com vocês. Maravilha.
Já compartilhou? Não, né? Ainda não. Ainda não. Agora sim. Apareceu. Então tá bom, eu não fiz uma apresentação muito extensa, a gente pode conversar bastante, mas foi sobre, então, o Covid-19 e o SARS, ou, na verdade, Covid-19 é o nome da doença, né? Doença infecciosa transmitida por coronavírus, né? Que é causada por esse vírus que agora tem o nome de SARS-CoV-2, porque ele é muito parecido com o vírus que deu o SARS. É um coronavírus, então são vírus RNAs, e que deu essa primeira infecção em 2003 na China, e pegou outros países, né? Mas esse vírus, ele não era um vírus tão adaptado assim ao ser humano, ele era um vírus que, todos esses vírus, o SARS-CoV-1, que deu o SARS, o vírus que ficou famoso no começo da década de 2013, por aí, que é uma epidemia na Arábia Saudita, que ainda persiste agora, né? E a gente tem o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 ele foi o que melhor se adaptou nos seres humanos, né? Veio de mamífero, né? As pessoas atualmente têm falado do pangolim, né? E esse vírus tem, então, passado lá na China, não sabe quando exatamente, mas no começo de dezembro foi que a epidemia começou a ser relatada, não sabia muito bem o que era, né? Mas tinha uma mortalidade muito grande de pessoas justamente com mais de 60, 70 anos lá nessa cidade da China, que fica no centro da China, né? E no começo de janeiro foi que eles identificaram o agente etiológico desse vírus chamado SARS-CoV-2, né? Esse vírus, então, ele tem uma alta, a gente sabe, né? Ele tem uma alta mortalidade, principalmente em pessoas com mais de 60, 70 anos, mas é importante dizer que não é um vírus completamente inocente, né? Ele costuma ser assintomático. Doutor João? Oi. Doutor João? Tá um pouquinho baixo o áudio, tem jeito de aumentar um pouquinho, e tá picando um pouco a chamada, por isso que eu cortei o vídeo aqui, mas acho que agora deu uma melhorada. Se puder falar só um pouquinho mais alto, estava um pouquinho baixo. Vou tentar falar um pouco mais perto aqui do... Isso, aí ficou ótimo. Melhorou? Tá bom. Melhorou Então, sim. Eu até passei para o outro slide já. E, então, essa epidemia que chegou no Brasil, na verdade, no começo de fevereiro, a gente fez o diagnóstico, então, no primeiro caso, no dia 25 de fevereiro, e dia 26 a gente fez o resultado confirmado, no começo só tinha que ser confirmado no laboratório público, e no dia 26 a gente teve o primeiro caso, e aí começou uma coisa, demorou 3 dias para ter o segundo caso, mas eu tinha até alguma esperança até chegar o primeiro caso que o vírus não fosse chegar aqui, mas depois que chegou eu falei, não vai ter jeito, já tinha a epidemia lá na Europa, na Itália de uma forma importante, e então ficou claro que a gente não ia conseguir escapar dessa infecção. E a gente começou a fazer cada vez um número maior de casos de diagnóstico. O diagnóstico não é a técnica PCR, a técnica que detecta o RNA do vírus. E a outra opção é essa que está mostrada aqui, mas eu não sei se tem muita aplicação, especialmente na parte de odontologia, que seria
a detecção de anticorpos, né? Porque tem vários problemas com a detecção de anticorpos. Primeiro, porque nem todas as pessoas vão desenvolver anticorpos, né? Existem testes que detectam anticorpos que aparecem desde a fase aguda, que são anticorpos da classe IgM e mesmo da classe IgA, que apareceriam mais precocemente, mas mesmo quando eu falo de mais precocemente, eles começam a aparecer em torno dos 15º dia de infecção, quando, na verdade, a fase mais sintomática, a fase de maior contaminação das pessoas é do 3º ao 7º dia, ou seja, esses anticorpos muitas vezes podem ser não negativos e a pessoa está doente. E quanto mais jovem a pessoa, tem pessoas que não têm sintomas muito claros, né? Os sintomas podem nem ser detectados, bem como, bom, são sintomas de um quadro de um resfriado, né? A maior parte das pessoas tem um quadro bem leve, né? Só uma porcentagem pequena, especialmente até os 60 anos, né? Que vão ter quadros mais graves, especialmente aqueles que têm alguma outra patologia, especialmente diabetes, obesidade, hipertensão ou alguma doença do sistema imunológico, alguma imunodepressão. Essas são as pessoas que vão ter uma prevalência, uma frequência maior de doença grave. Ou seja, vai ter muita gente que vai ir nos consultórios de dentistas, de qualquer consultório, que vão ser assintomáticas e vocês não vão perceber, né? E, Doutor João, desculpa, eu pode, queria te pedir para reforçar um pouquinho nesse ponto, porque eu tenho conversado com muitos colegas, né, e com a população em geral, meus amigos, meus familiares, e fica sempre aquela dúvida, assim, apresentar sintomas, mas quais são esses sintomas para que a gente possa realmente caracterizar como válido a contagem dos sintomas? Porque tem gente que fala, eu tô com uma coceirinha na garganta, já começou o sintoma. Tô com dor de cabeça, eu tive uma diarreia e a gente sabe quais são os sintomas, mas na verdade, quando a gente fala de aparição dos sintomas para a COVID, eles são um pouco mais intensos e duradouros, né? Para a gente configurar ali o início dos sintomas. Como que a gente julga se bom, está valendo ou não está valendo? essas pessoas não estão 100% erradas, porque o quadro pode ser extremamente leve, pode ser só uma coceirinha na garganta, pode nem ter sintoma, pode ser um mal-estar. Essas pessoas podem estar com COVID, mas o quadro mais exuberante é você esperar, especialmente dor de garganta, que é uma coisa mais frequente, acho que e febre, esses são os Febre, sintomas né? mais. Febre, Normalmente mas você tem uma febre de não é 38 obrigatório. graus ou não? Oi. Não, Teria que ter uma sim, febre de 38 graus? mais de 38 graus, mas eu estou te dizendo que nenhum desses sintomas é obrigatório. A pessoa pode ser oligossintomática e também ter a infecção pelo Covid. É isso, Uhum. na verdade, isso é o grande problema dessa infecção, é que os sintomas são claros, aqueles quadros graves que têm infecção de vias aéreas inferiores, não são a maior parte deles. Tem pessoas que têm quadros só diarreicos, ou seja, o quadro clínico não é muito claro. Pode ser um quadro de um resfriado comum, pode ser um quadro de com dor de garganta, com coriza, parece que não é tão frequente. Uma coisa que é bem frequente é a questão da anosmia, né? Da alteração de olfato. É um dos sintomas mais frequentes que têm sido relatados, né? Na verdade, os clínicos que eu converso lá do Hospital das Clínicas e do Einstein me referem que sintomas mais comuns são a dor de garganta, anosmia e febre tem em terceiro lugar, né?
outros sintomas são mais raros de serem encontrados. Tá? Então, Bacana. é um diagnóstico difícil de ser feito mesmo. É por isso que é uma doença que se espalha muito fácil, porque em algumas pessoas ela é completamente assintomática, em outras pessoas ela dá uma sintomatologia que não é muito grave, que felizmente é a maior parte das pessoas. Em outras pessoas ela dá uma síndrome uma síndrome respiratória grave, que esse é o grande problema, são aquelas pessoas que têm uma infecção pulmonar, bom, tosse a gente não falou, mas também é um sintoma frequente, né? Que tem problemas respiratórios graves, Tosse com seca, né? Aquela, tosse seca, com diminuição da capacidade respiratória, com diminuição da saturação de oxigênio. E tem aquela questão que foi colocada aqui, que foi descoberta até por uma médica que trabalha na USP, no Sírio, que muitas vezes a alteração respiratória, mesmo nesses casos mais graves, os pacientes não se dão conta, porque a gente sabe que o controle da frequência respiratória, quem nos diz que nós estamos com desconforto respiratório, é o nível de gás carbônico. Quando aumenta o gás carbônico, que as pessoas vão sentir, quando a PCO2 aumenta, né? As pessoas vão começar a ter sintomas respiratórios. E muitas vezes os pacientes não têm sintomas respiratórios, porque a PCO2 é normal, mas a PO2 já está caindo. Então, é uma doença que tem umas características bem particulares que fazem com que o seu diagnóstico, a princípio, tenha sido mais difícil. Tá? bacana. Tá bom? Liga o seu vídeo, por favor, doutor João, que ele fechou aqui, só para a gente Fechou? poder estar te vendo a sua câmera aí embaixo na barra inferior, do lado do microfone, canto inferior esquerdo, Lá em tem cima. o Lá ícone. em cima. Isso. Obrigado. Tá bom. Ótimo. Maravilha. Legal. Então, essa parte do diagnóstico sorológico que eu estou colocando aqui, desculpa, eu não tinha percebido que tinha fechado o meu vídeo. Essa parte do diagnóstico sorológico que está mostrando, fechou de novo, né? Não sei o que acontece. Não, agora tá beleza, tá dando para ver sim. Está dando? Tá. Vocês estão me vendo ainda? Eu Tá. achei que eu ia conseguir ver o vídeo e ver a apresentação ao mesmo tempo. Então, essa parte do diagnóstico sorológico, ela é mais voltada para você saber se a pessoa já teve ou não a doença. Eu acho que, principalmente para vocês que são dentistas e que precisam saber se a pessoa é portadora do vírus naquele momento, esse tipo de exame não me parece o mais adequado, e sim os exames que vão detectar o vírus em si, né? o RNA viral. Sim. Só Esse, para esclarecer aqui para os meus colegas, né? Nós estamos falando aí dos anticorpos, que são os exames sorológicos, aquele teste rápido, né? O teste da gotinha de sangue na ponta do dedo, ou o teste ELISA, que é o teste do sangue tirado ali no braço, né? No tubinho, só para que todo mundo entenda. Então, a gente está falando esses testes são testes para detectar o anticorpo, que talvez não sejam os testes, os melhores testes para a gente poder aplicar dentro do nosso consultório com a finalidade de promover um ambiente mais seguro, não é isso? porque ao contrário de outras doenças, vamos supor, sarampo. Sarampo, a gente sabe que as pessoas logo vão desenvolver anticorpos positivos, né? Mas o caso do Covid não é assim. As pessoas podem estar doentes e podem estar com uma carga viral muito grande. Carga viral, estou dizendo vírus nas suas... No Na sua organismo. orofaringe e nasofaringe, que é o que mais importa, né? Uhum. E não vão estar com a sorologia positiva, né? Então,
aqui está mostrando as principais aplicações desses testes sorológicos. Aqui seria os que está em verde, seriam os positivos. Você saber qual é a porcentagem de pessoas que está infectada, qual a porcentagem de pessoas que já se infectou, para você monitorar aquela chamada imunidade de rebanho, e quando você tem uma porcentagem muito grande da população, você consegue uma proteção maior, mas a gente parece estar muito longe de chegar a essa imunidade de rebanho, né? A gente tem, talvez tirando uma ou outra cidade, acho que é no estado do Pará, principalmente na ilha de Marajó, que tem a cidade de Breves, em que 25% das pessoas têm sorologia positiva, a maior parte dos locais do Brasil não chega a 6%, não chega a 2%, ou seja, a maior parte da população ainda está suscetível a essa infecção. Os testes sorológicos, então, eles são importantes para você saber a extensão da infecção na população, mas com um objetivo específico de saber se o seu paciente é ou não portador desse vírus, não tem muita função. E mesmo uma coisa que tem sido ainda discutida é se uma pessoa que desenvolveu os anticorpos, ela está de fato protegida. Tá? Isso pode ser parece um pouco esquisito quando a gente fala, né? Mas se a gente pensar como é feito diagnóstico de AIDS, é feito pela detecção dos anticorpos anti-HIV. Diagnóstico de hepatite C é feita pela detecção dos anticorpos contra o vírus da hepatite C. Isso não significa que as pessoas não são portadoras desse vírus. Então, esse marcador não serve como um marcador de segurança de infecção, Muitas porque... vezes eu uso um exemplo, Dr. João, de um vírus oportunista como o vírus da herpes. De repente você teve uma baixa imunológica, pode ser que ele ataque novamente. Seria correto a gente pensar que o vírus do SARS-CoV pode ter essa característica? A gente ainda não sabe porque não tem tempo de estudo suficiente. Seria isso? O SARS, bom, como você mesmo diz, a gente só tem essa doença há 6 meses nos seres humanos, ou seja, a gente não tem nenhuma pessoa que tenha infectada mais do que 6 meses que tenha sido detectada. Mas o que a gente tem observado lá no Einstein são pessoas que podem ficar positivas por um período grande de 35 dias, ou até mais, 40 dias. Tem um caso ou outro mais do que isso que continua positiva, ou seja, é uma doença ainda não caracteriza uma infecção crônica, mas é uma doença que é arrastada, pode ser em alguns casos muito arrastada e muito difícil das pessoas se livrarem do vírus. Então, isso é uma outra coisa que fortalece aquilo que eu estava dizendo para vocês, de que é importante, mais importante do que detectar os anticorpos, é detectar o RNA viral, porque a gente sabe que tem pessoas portadoras de anticorpos que vão ter o RNA viral. Existe ainda uma discussão se esse RNA viral que a gente detecta depois de 30 dias significa um vírus ainda ativo ou se seria só um resquício do vírus presente nas vias respiratórias dos pacientes. Mas qualquer pessoa que te dê uma resposta definitiva disso, eu acho que a gente não tem condições, porque eu sou um virologista, né? Eu estudo bastante vírus e uma coisa que a gente sempre aprende é que vírus RNA, em geral, são extremamente sensíveis. Se a gente for pensar quais são os vírus mais difíceis de se livrar, quais são os vírus que ficam mais tempo ativos, são sempre vírus DNA. Por exemplo, herpes, como você citou, é um vírus que tem uma resistência muito grande. O vírus da hepatite B, que é um vírus DNA, esses são vírus DNA que tendem a permanecer por muito tempo mesmo fora do organismo. Agora, um vírus RNA, se você consegue detectar o material genético, eu acho que ainda precisa de maiores estudos para que você tenha certeza de que esse vírus não é infeccioso. Isso é um tema que está sendo muito
discutido. Hoje mesmo a gente teve uma reunião no hospital para saber se esses pacientes ainda poderiam, se são até profissionais de saúde, se eles poderiam estar transmitindo o vírus. Eu acho que não tem uma resposta A definitiva sobre isso. recomendação hoje é, se você for detectado com vírus, que você fique em casa, faça quarentena, não Sim, é isso? sim, essa é a recomendação que a gente segue lá no Hospital Albert Einstein, tá? Mas não é a recomendação de todos os locais, tá? Tem locais que dizem que depois de 14 dias você pode voltar, mas lá no Einstein, e a gente tem feito o PCR depois de 14 dias, as pessoas continuam positivas. E tem toda essa discussão que eu coloquei agora para vocês. O Se teste mais adequado, né, o senhor já adiantou aí, é o PCR para a gente identificar a presença do do, vírus. né? Então, acho que Bacana. é o próximo slide aqui. O teste mais adequado é o PCR em tempo real, né? Esse é um teste, então, que a gente faz. São alguns slides rapidinhos aqui, mostrando Uhum. para vocês que a gente recebe as amostras, então, elas tradicionalmente são colhidas de naso e orofaringe, são suaves, né? A gente colhe no Einstein um suave de cada narina e um suave da orofaringe, tá? Tem vários laboratórios testando agora no momento a possibilidade de colher saliva, que seria uma forma muito mais fácil. Não sei se vocês já colheram suave de naso e orofaringe, mas não é uma coleta agradável, e se a coleta for agradável, a gente tem que desconfiar que a coleta não foi bem feita, porque, em geral, você tem que colocar o suave bem fundo na nasofaringe e quando você chega no ponto de coleta, tem que dar uma rodada, ou seja, não é simplesmente coloca um pouquinho e tira. Em geral, você sabe que a coleta está bem feita quando doeu, quando o paciente reclama. E Lacrimeja, né? Eu é, falo, se lacrimejar. lacrimejou é porque chegou no É, ponto. se não chorou, a coleta não deve É. ter sido bem feita. Então, esse é um ponto importante. O Para meu, o meu paciente cobaia aqui já está me olhando e falou assim, vixe, aonde que eu me meti? Nós vamos fazer uma coleta aqui ao vivo. Espero que o paciente lacrimeje aqui, para a gente não passar vergonha. e, bom, aí depois que faz essa coleta, aí a gente tem que fazer as diferentes etapas da reação, né? Como eu disse para vocês, a gente começou a receber um grande número de amostras e a maior parte dos laboratórios recebe um grande número de amostras ao mesmo tempo. Então, a proposta é fazer a extração automatizada. Então, tem vários aparelhos em que você coloca o material, a salina, onde tem o seu suave, né? Volto a dizer que, além do suave, tem outros materiais que podem ser utilizados, eventualmente até fezes pode ser utilizado, tá? E tem alguns pacientes que só têm sintomas gastrointestinais, e aí você tem que colher fezes. É uma doença que o diagnóstico às vezes é muito difícil. Então, o PCR, que é a melhor técnica, ela não tem a sensibilidade dele é muito variável, porque depende dessa coleta, como eu disse para vocês, e depende do material utilizado para coleta, depende de muitas coisas que não é que nem você colher um sangue, que você vai, põe uma agulha, você colhe o sangue e você sabe que o sangue é um material que está misturado, né? Ou seja, se você colhe 5 ml de sangue, não é só aquele, é um material que passou em todo o corpo. Enquanto se você colhe a material de naso orofaringe, você está colhendo de um lugar específico. Então, você pode ter, isso é um outro problema do diagnóstico, de que às vezes nem sempre é 100%, tá? Uhum. Mas é a melhor Esse ponto opção. é um ponto que até queria estressar um pouco, porque a gente já teve
conversas em outras oportunidades com vários colegas, que ficam um pouco inseguros, né, na hora de fazer a coleta. Fala, será que eu vou fazer bem feito? Será que eu tenho competência para fazer? É um procedimento simples, que precisa de ser feito de acordo com a recomendação, mas para um cirurgião dentista equipado com o conhecimento e as habilidades de manusear dentro da oro, da nasofaringe ali, é um procedimento que, depois que você fez o primeiro, meio que não tem uma curva de aprendizado muito grande, né, Não, acho que doutor João? não. Acho que não. Acho que bom, eu não sou eu só fui de cirurgiões dentistas, então acho que vocês estão acostumados a trabalhar com pessoas fazendo cara feia. Isso Sim. vai acontecer com certeza, né? Uhum. Bom, então, voltando aqui à parte técnica, a gente coloca o material de extração. Atualmente, a gente está utilizando extração automatizada, não só o Einstein, como os principais laboratórios que fazem diagnóstico no Brasil. Como existem opções também, existe uma outra opção que são algumas máquinas da Cefeid, que é uma empresa que tem um teste rápido, que demora só 1 hora para ser feito, mas são testes bem mais caros e bem mais difíceis de serem obtidos. E teve um grande problema no Brasil, que foi a gente, eventualmente, assim, na volta, que tem alguns dos reagentes que são necessários para você fazer a técnica de PCR que não estão disponíveis, porque essa é uma pandemia que tem, então, já tem mais de 6 milhões de casos pelo mundo, muitos na China começou, mas depois atingiu muito a Europa, a Itália, a França, bom, a Europa em geral, né? Eu falei da Itália porque é um dos primeiros lugares que teve e também porque lá era exatamente um dos lugares onde eram produzidos os swabs. Na Alemanha também tem esse primeiro aparelho que vocês estão colocando, que estão vendo aqui em cima, é um aparelho que é produzido na Alemanha. E a Alemanha teve uma capacidade muito boa de fazer as reações para a sua população, que a gente no Brasil não está fazendo com a mesma efetividade, né? Então, muitas vezes eles guardavam os reagentes para a sua população. Então, a gente teve e eventualmente ainda tem dificuldade para arrumar um ou outro reagente para fazer as reações. Por exemplo, um reagente que a gente teve dificuldade para comprar recentemente foi o próprio etanol, que a gente usa para fazer algumas das extrações. Ou seja, só para dizer que tem as dificuldades do laboratório que vocês às vezes não podem saber, é por isso que eu estou colocando 3 equipamentos de extração diferentes, tá? Então, mas esses equipamentos, eles extraem os ácidos nucleicos presentes nas amostras e depois a gente... O que está acontecendo aqui? Não estou conseguindo ir em frente. Está aqui. Depois a gente faz a reação em si. Isso a gente passa para outros aparelhos. Em geral, a gente tenta fazer automatizado, só colocando sucintamente os diferentes passos dessa reação, que a gente está trabalhando com o vírus RNA, que a gente tem que transformar num DNA, que é com a enzima a transcriptase reversa. Eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos, né, mas só lembrar que é um vírus RNA, e depois a gente faz a amplificação pela técnica de PCR. Na técnica de PCR, então, a gente tem uma molécula de RNA, que está mostrada aqui, que a gente tem ciclos que fazem a desnaturação, ou seja, separar as duas fitas do DNA e depois refazer a síntese da molécula inicial. Ou seja, a cada ciclo a gente vai dobrando o número de cópias, de forma que depois de 30 ciclos a gente tem uma quantidade muito grande e a gente consegue fazer a detecção com uma substância fluorescente que vai sendo incorporada
nas amostras que são no material que você amplificou, tá? E essa técnica, então, tem é a técnica que é proposta para ser utilizada nos pacientes que vocês acompanham, porque ela vai detectar o vírus em si, né? Então, ao contrário da sorologia, ela que vai te dizer se a pessoa pode ter tido ou não a infecção com uma efetividade não muito clara, né? Essa técnica vai te dizer com sensibilidades que variam daqueles fatores que eu disse para você, somente a qualidade da coleta, né? Mas chegam a praticamente 100% a capacidade de detecção de, da, Esse tipo de exame. desse vírus, tá? Bom, essas são as técnicas principais. Tem uma técnica nova que a gente desenvolveu no Einstein, que eu talvez, que acho que começa no próximo slide, que a gente, que serve para, eu não sei se seria mais adequada para vocês, porque ela serve para fazer várias amostras ao mesmo tempo. Na técnica que a gente desenvolveu no Einstein. Essa é a novidade aí, né, que a gente viu sendo anunciada, uma patente. Exatamente. Vocês desenvolveram lá no seu laboratório? Lá no laboratório do Einstein. Essa é a técnica nova que ela tem uma vantagem principal, tem várias vantagens dela. Primeiro, aqui está mostrando, a gente faz uma extração do material genético bem simplificada, ou seja, não precisa daqueles aparelhos que eu mostrei para vocês, a gente só mistura com um reagente e consegue fazer uma extração simplificada do RNA viral. E depois a gente faz uma análise genética e o sequenciamento. Isso utilizando reagentes que não são os mesmos utilizados na reação de PCR, porque a gente teve o cuidado de não criar mais problema, de não utilizar os mesmos reagentes, tá? Então, a gente... Que são aqueles que o senhor comentou que tem dificuldade de ter acesso aqui no Brasil, né? A parte de extração, Bacana. até o etanol, né? Outros são reagentes que às vezes a gente tem problemas de encontrar. Aliás, não é só no Brasil, tá? No Brasil talvez seja pior, mas se a gente sabe que até nos Estados Unidos tem problemas. Aliás, essa doença nos trouxe, essa infecção trouxe problemas que a gente não imaginava que é faltar os métodos diagnósticos, que é faltar os equipamentos de proteção individual, né, as máscaras, né, as N95 e outros equipamentos que faltavam em todos os países do mundo, que é faltar algumas drogas utilizadas para o tratamento. Então, foi um número de casos tão grande e faltar os leitos de UTI. Isso talvez seja o principal problema, inclusive, que a gente está passando aqui no Brasil, em alguns estados, isso já acabou, né? Enfim, a gente passou por situações completamente inesperadas que a gente não pensava que fosse passar nas nossas vidas, né? E é por isso que a gente está discutindo, inclusive, mecanismos de garantir o atendimento odontológico para a população, né? É uma das áreas que sofreu muito com essa epidemia. Mas voltando aqui à nossa técnica, que então, primeiro a gente faz a coleta igual, tá? Isso não dá para ser diferente, a não ser que a gente está começando a trabalhar com a coleta de saliva, né? Que isso é um material muito mais fácil de ser coletado quando se compara com a orofaringe e nasofaringe. Isso a gente está em fase de desenvolvimento, não posso dizer exatamente se um vai substituir o outro, mas a gente está otimista de que vai conseguir utilizar a saliva, que é simplificar bem, né? Bom, essa é a parte da amostra. A parte da extração, como eu disse para vocês, a gente faz aquela extração simplificada em 10 minutos.
E depois a gente tem a parte inicial, que transforma o RNA no cDNA, que é o DNA complementar, e faz uma amplificação. E depois a gente passa para o sequenciamento do vírus. A gente seleciona diferentes regiões do genoma viral, que estão aqui marcadas, né, com cores diferentes, e utilizando regiões diferentes, você pode primeiro fazer as amplificações que você fez anteriormente, e depois você mistura essas amostras na hora de fazer o sequenciamento de nova geração. Tá? Isso é um procedimento que a gente montou para substituir. A gente sabia também que sequenciamento de nova geração é uma metodologia que estava sendo muito pouco utilizada, porque o que aconteceu com os laboratórios, o movimento de exames que não envolviam o COVID, esses são exames que são feitos mais na parte de doenças genéticas, na parte de oncologia, na parte de exoma, que são mais marcadores para mais específicos de doenças genéticas e doenças oncológicas, e que acabavam os pacientes não procurando muito os médicos, né? Então a gente escolheu regiões para fazer essas amplificações. Como a gente tinha os primeiros casos do Brasil e a gente já tinha uma boa representação, a gente fez o sequenciamento desses genomas virais e a gente conseguiu selecionar, então, está mostrado aqui na parte esquerda de baixo desse slide, que algumas regiões a gente conseguia representar bem quando fazia o sequenciamento de nova geração, e outras regiões são as mais convencionais. A gente conseguiu selecionar os primers, que são as regiões específicas que a gente vai fazer a amplificação, e aí depois a gente mistura isso nas placas de 384, podendo fazer, então, até 1.536 resultados para cada rotina. Ou seja, Nossa Senhora. quando a gente tem um grande número de amostras, a gente consegue fazer muito bem. Testagem em massa mesmo, né? A proposta é exatamente isso, justamente porque eu não acredito muito nos testes sorológicos. Eu acho que esses testes vão identificar muito mais facilmente as pessoas infectadas com Covid e vão permitir, então, que a gente faça as medidas de saúde pública para as pessoas. A gente vai identificar quem está infectado, a gente vai poder estudar as pessoas que tiveram contato com elas, e aí a gente vai poder ter mecanismos de controlar melhor, em termos epidemiológicos, o espalhamento, a dispersão dessa doença. Essa técnica o pessoal estava chamando de pooling também, de ser o pool? É um pool, mas o pool que a gente faz tem uma diferença, porque tem algumas técnicas que fazem o pool desde o primeiro momento. Como eu disse para vocês, a gente faz o PCR individualmente. Isso a gente também quis fazer porque algumas dessas técnicas de pool pode ser que a amplificação de uma amostra atrapalhe a amplificação da outra. Então, a gente só faz isso depois que a gente só faz o pool depois que elas foram amplificadas. Né? Muito bacana. Tá. Legal demais. Bom, isso reduz o custo, né? Aumenta o acesso e de um exame super preciso de identificação do RNA, não é isso? Sim, sim. Ele tem a mesma sensibilidade do PCR e permite fazer um número muito maior de amostras do que a reação de PCR. Né? Legal demais. Parabéns. Esse é o último slide aqui. Não, bom, ainda tem mais um, é só o final, que a gente faz o sequenciamento. Então, em 25 horas, a gente consegue fazer todas essas 1.536 amostras. E aí tem a análise, como faz o sequenciamento, o resultado passa por um software de análise, que é esse VariStation, que vai nos dizer quais são as amostras positivas, que têm a sequência genética do vírus, e as negativas, que não têm
no caso, só amplifica um controle interno. E que a equipe Bacana. envolvida. Mas era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu não sei, acho que teve algumas outras perguntas que eu posso... Sim, nós tivemos uma série de perguntas aqui, principalmente, deixa eu ver aqui, o paciente fez PCR, deu positivo, com valor de referência não detectado. O que significa isso? O não detectado significa que você não conseguiu encontrar o COVID, ou seja, o resultado é negativo. O paciente não está, a princípio, não está infectado, mas a gente sabe que tem aqueles problemas da sensibilidade que, se ele tiver quadro clínico, se ele tiver algum dado epidemiológico que possa fazer você acreditar que ele está positivo, você pode colher uma segunda amostra, tá? Mas, Uhum. eu acho que, na verdade, a gente, para ter certeza absoluta que o diagnóstico está negativo, o ideal é ter 2 amostras. Mas, se uma pessoa não tem história clínica, talvez isso não possa ser considerado. Eu acho que isso vocês vão ter que conversar com o paciente também para saber se ele tem alguma sintomatologia, né? Mas no caso do paciente assintomático, seria o PCR também? Todas essas técnicas são funcionais. As técnicas de detecção do coronavírus são técnicas moleculares, não servem as técnicas sorológicas. As técnicas sorológicas, como eu já disse, podem estar negativas exatamente no período que o paciente tem a infecção viral, que é a fase aguda, onde ele vai ter a maior carga viral, né? A Vera falou aqui, ó, conheço uma família toda que teve sintomas e só um deu positivo no teste rápido, mais de um mês depois. É possível ter dado falso negativo do que não terem sido infectados, né? Eu sou uma pessoa que sempre preferiu testes moleculares, e especialmente nesta doença, que é uma doença causada por um vírus respiratório, e a gente sabe que diagnóstico de doenças de vírus respiratórios não são fáceis, a não ser quando você tem métodos que você detecte o próprio agente. A gente sabe que mesmo a influenza A, B, que são agentes importantes, que era o que a gente falava até o ano passado, você tem métodos, os melhores métodos de detectar são os métodos moleculares. Você tem alguns métodos que são detecção do antígeno na secreção. Está começando a se desenvolver a detecção de antígeno também para coronavírus, que a única vantagem é que são testes mais rápidos, mas, por outro lado, eles nunca não vão ter a mesma sensibilidade do que os testes que detectam o RNA viral. Você quer que eu veja outras perguntas? Tem a Adriana Galvão, acho que ela fez o teste e veio escrito lá em negrito Então, que o resultado deu positivo, mas tinha do lado escrito que o valor de referência não foi detectado. Deixa eu te mostrar aqui para o pessoal como que é o aspecto ali do... Na verdade, é o seguinte, eu imagino que seja isso. Os laboratórios eles têm que colocar sempre nos seus laudos o valor de referência. E o valor de referência é o valor normal que você encontra quando uma pessoa não... Um exame normal. E o exame normal é você não detectar o vírus. Isso, na verdade, o valor de referência não é o resultado. O valor de referência é obrigatório de ser liberado pelo Colégio Americano de Patologia, pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, nos obriga a colocar no laudo o valor de referência. No caso, é até fácil porque é detectado, e o valor de referência sempre vai ser detectado ou não detectado o resultado, e o valor de referência é sempre não detectado. Tá? Esse é um resultado até do Einstein que eu estou vendo aí. Isso, exato, estou mostrando aqui um laudo para explicar exatamente aonde que ela estava vendo o resultado
o Talvez você valor de possa referência não aumentar. detectado. Você consegue aumentar? Para mim, pelo menos, está muito pequeno isso. Aumenta. Deixa eu ver se eu virar assim, fica melhor. Sim. Então, ali está, né, à direita, o valor de referência não detectado e o resultado não detectado também. No caso dessa Então, paciente que ela está perguntando, ela tinha sido detectado, o resultado deu positivo, né, sim, detectado, mas o valor de referência não detectado, que é o padrão, vamos dizer assim, dos laudos lá do Einstein, né? não é só do Einstein, é de todo o laboratório tem que ter o valor de referência. Isso aí a gente tem que pensar mais naqueles exames que têm um valor quantitativo. Por isso que surgiu esse valor de referência. Sei lá, você sabe que o normal de creatinina é até 1 ou 1,2, aí você coloca. Se o paciente tem 1,5, o valor de referência vai até 1,2, ele está alto. Se ele tiver 0,8, está baixo. Ele é mais proposto para esses testes quantitativos, mas eles têm a sua função nos testes não quantitativos para você saber qual o valor normal que deveria ter para um determinado exame. Legal. Eu vou só dar uma ilustrada aqui para o pessoal. O teste rápido é esse teste aqui, onde faz o furinho e o sangue ele é depositado nessa bolinha. E a gente tem aqui o resultado nas faixas C e T, né? O controle, o teste, não é isso? Sim, exatamente. Esses testes rápidos, ele tem dois ou três linhas diferentes. Tem alguns testes rápidos que detectam anticorpos IgG e IgM, aí tem duas linhas diferentes, mas e alguns que só tem uma linha, que significa que é positivo ou negativo. Tá? Esses Isso. testes, então, existem, como eu já disse para vocês, agora testes rápidos de detecção de antígeno em secreção de naso e orofaringe. Eles são, a vantagem dele é que eles são mais rápidos e mais baratos a princípio, mas eles têm uma sensibilidade bem menor que a do PCR. Então, eles conseguem identificar pacientes que estão com uma fase aguda, que a gente sabe que o CT está acima de 24, alguma coisa assim, abaixo de 24. Né? O CT é a medida da carga viral, que em geral não sai nos laudos, tá? Que quanto menor, mais carga viral tem. Então, a gente ainda não tem métodos quantitativos, não tem nenhum laboratório, acho que no Brasil, que tenha isso, mas que a gente está pensando em implementar testes quantitativos futuramente. Isso não seria mais para acompanhar pacientes, e aí a gente vai ter a carga viral colocada de uma forma diferente.